Muito bem, resolução da questão 17 e da questão 18 sobre o momento. Essa questão 17 da CAF, considero ela uma questão bem difícil. Por quê? Observa o desenho, claro que tu já vai ter lido o enunciado, né, antes de assistir o vídeo. A placa tem uma massa de 100 quilos. Bom, tu tá vendo aqui que o tamanho total da placa é 4 metros. Aqui tu tem 1,5 metro até aqui. Então o meio da placa vai ser exatamente no A aqui, né, do ACAF. Aqui nós temos o peso da placa. O peso dessa placa é 1000 newtons. Peso da placa igual a 1000 newtons. Então, olha só, qual é a tendência dessa placa? A tendência dessa placa, por causa do peso dela, não tem nenhuma força segurando a placa aqui para cima, né, pessoal? Então, a tendência dessa placa é girar no sentido horário. É a placa cair no sentido horário, fazer isso aqui, né? O que acontece aqui? Tu tem a placa sendo sustentada somente por dois pilares. Esses parafusos aqui estão fazendo força. Esse parafuso aqui vai ser o eixo de rotação. Esse parafuso aqui tem que fazer uma força para cima. A força que esse parafuso está fazendo é para cima. Essa é a força do parafuso 2. Mas a força que esse parafuso está fazendo aqui é para baixo, né, pessoal? Esse parafuso aqui está puxando a placa para baixo. Essa é a força do parafuso 1. Pensa só, a tendência da placa é girar nesse sentido. Girar no sentido horário, não é? Por causa do peso dela que está do lado desse pilar. Então, esse parafuso que está do outro lado do eixo tem que obrigatoriamente puxar a placa no sentido anti-horário, para a placa não girar. O que acontece então nesse exercício? Vamos trocar a cor. O pilar 2, na realidade, ó, esse pilar 2 aqui na realidade é o eixo. Aqui nós temos o eixo de rotação. A gente sabe que essa placa está em repouso. Qualquer corpo em repouso, a força resultante vale zero. Então, antes de resolver esse exercício, eu já sei que, né, a força 2 que é para cima tem que ser igual ao somatório da força 1 com o peso. Como é que eu vou achar agora a força 1? Bom, entre a força 1 e o peso, basta que os momentos sejam iguais. Na hora que tu for resolver o momento, tu não tem como usar o momento da força 2. Por quê? Porque a força 2 está em cima do eixo, se ela está em cima do eixo, o momento dela vale zero. Então a solução é relativamente simples depois que tu identifica todas as forças. A dificuldade é querer identificar que o parafuso 1 faz uma força para baixo e o parafuso 2 faz uma força para cima. O momento da força 1 tem que ser igual ao momento do peso P. Então, a força 1 vezes a distância, a força 1 I want to know. Qual é a distância que ela está do eixo? 1. Qual é que vale o peso da placa? Mil. Qual é a distância que o peso da placa está do eixo? Bom, essa distância é essa aqui pequenininha, né? Que não tem. O que a gente sabe, né? Se a placa tem 4, daqui até aqui nós temos 2. 2 para cada lado. Se aqui é 1,5, então aqui só pode ser 0,5. Então essa distância aqui vai ser 0,5. A força 1 vale 500 newtons. Então a força 1 é para cima, para baixo vale 500 newtons. Quanto é que vai valer? E ela é para baixo. Quanto é que vai valer a força 2? A força 2 vai ser o somatório, então, das duas, né? Porque a resultante tem que ser zero. Então, a força 2... Oi, que força elástica, força 2. A força 2 vai ser 1000 mais 500. A força 2 vai ser 1500 newtons. E para onde que é a força 2? É um vetor para cima. Força 1 é para baixo, 500. Força 2 é para cima, 1500. Resposta Dinamarca.